A gente acabou, foi legal a conversa com ele. E aí eu vendo jogos, eu falei, o Andrei, em final de contrato, eu mandei uma mensagem para ele assim: vocês têm noção do que é esse jogador? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e dar aquela moral pro Thiagão mesmo. Ajuda a gente a bater a meta aí de 15 mil inscritos aqui no canal Vasco em Família. Aí veja bem, o Juninho Pernambucano, viu o que ele falou aí? Você é jogador do Vasco, com 18 anos, você ouve um cara desse que tem uma história tremenda no futebol, uma história no clube que fez muito sucesso com a camisa 8, falar assim de você. Irmão, como é que você fica, cara? Ouvir isso do Juninho Pernambucano, pra mim, um dos grandes jogadores que eu tive a oportunidade de ver jogar. Você imagina a cabeça desse moleque, mas realmente é muito talentoso o Andrei Santos. Vale muito a pena, você vai gostar de ver aí. O Juninho participou de uma resenha lá no canal da Vanessa Rich, né? Que tá sempre aí na Vasco TV, e muito bacana a maneira que ele falou do Andrei Santos. Você vai gostar de ouvir, família vascaína. Mas vamos seguir o nosso vídeo aqui para falar o que? De reforços, é isso mesmo, né? O Vasco, que em um determinado momento só tinha aí o Alex Teixeira, né, que resolveu voltar para o Vasco, mas nos últimos dias aí anunciou 3 reforços e parece que está pintando mais um. Primeiro vamos falar aí dos jogadores que estão vindo aí do Internacional, que na minha opinião não dá aí basicamente, vamos ser sinceros, para dizer que são reforços. São apostas, como o Vasco fez aí, por exemplo, com o Vitinho do Corinthians. Trouxe aí um jogador jovem que demonstrou um pouco de potencial aí no profissional, chegou aqui, machucou, não jogou. É isso que o Vasco está fazendo aí, tanto com o Gustavo Maia, tanto com o PV. Mas vamos trazer aqui um canal que eu gosto muito, que é o dos detetives vascaínos. E ele, né, o conhecimento jornalista, trouxe aí um jornalista lá do Rio Grande do Sul para falar tanto do Gustavo Maia quanto do PV. Se liga só. Gustavo Maia chegou no ano passado como uma promessa revelada pelo São Paulo, que estava no Barcelona, um jogador promissor e que deu uma amostra pequena, mas positiva. Fez um golaço contra o Corinthians, era um jogador leve, porém driblador pelo lado, e a amostra pequena encantou a torcida. De uma forma meio misteriosa, ele nunca mais ganhou oportunidades com o técnico Diego Aguirre e depois seguiu sem ganhar oportunidades nesse ano com o Alexander Medina. E mais uma vez seguiu sem ganhar oportunidades com o Mano Menezes. A torcida pediu o Gustavo Maia, porque lembrava do gol dele contra o Corinthians e da amostra positiva, mas o fato é que 3 treinadores optaram por não dar minutos a ele. E os relatos que chegavam até nós é de que o desempenho dele nos treinos não estava sendo bom e por isso que ele não ganhava chances. Mas é um jogador que tinha um certo cartaz com o torcedor, e lembrando do gol contra o Corinthians e da performance que ele teve nesse jogo, a gente ficava sem compreender. Agora, com o Inter tendo o Pedro Henrique, tendo o Wanderson, aí é mais fácil compreender não ter espaço para o Gustavo Maia, mas ainda assim ele sequer era opção para o banco. É difícil a gente dar um relato mais completo porque ele jogou muito pouco no Inter, mas a pequena amostra que nós tivemos dele no ano passado foi positiva. Já o Paulo Vitor, ele é um lateral apoiador, com dificuldades na marcação. Também teve poucas oportunidades, especialmente após a contratação do René, com o Moisés e o René disputando a posição, e com o Tauan Lara, garoto da base, despontando, o Paulo Vitor ficou sem espaço. Agora, pegando a experiência do Paulo Vitor nos jogos em que ele atuou, é um lateral bom ofensivamente, um lateral agudo, que muitas vezes ataca quase como um ponta esquerda, mas que deixava, por vezes, o time desprotegido na lateral, no lado defensivo. É um jogador que o Vasco pode dar um poder ofensivo muito grande ao Vasco na lateral, no flanco esquerdo, né, ofensivamente. No entanto, o Vasco vai ter que ter um esquema para proteger a defesa pelo lado esquerdo quando o Paulo Vitor estiver apoiando. O momento de mais destaque do Paulo Vitor foi naquela goleada por 4-0 do Inter sobre o Flamengo em pleno Maracanã, no ano passado, em que ele foi titular, teve uma boa atuação, acabou não se firmando depois, mas é um jogador que, se trabalhar melhor o lado defensivo, a parte da marcação, tem tudo para ser um grande lateral esquerdo do futebol brasileiro. Eu diria que no Inter o que faltou para ele ter mais espaço foi a questão da marcação, mas ofensivamente é um bom jogador. A família vascaína, o Gustavo Maia é claramente uma aposta aí
numa posição que o Vasco necessita demais, né? Que esse jogador de beada, um jogador mais habilidoso, né? Que passa para dentro, que tem o drible, né? E o Gustavo Maia é esse jogador, mas é jovem, né? Não tá tendo tantas oportunidades como foi dito aí, e o Vasco tá fazendo essa aposta. Vamos ver se possa aí, se ele pode ajudar o Vasco nessa Série B. E o PV, cara, eu tenho a opinião que é a seguinte: as partidas que eu vi dele, eu não gostei. Sinceramente, não gostei. O jornalista aí do Rio Grande do Sul falou que ele tem um potencial ofensivo, mas eu vi ele no Botafogo e as partidas que eu vi também no Internacional não me interessei. Mas estava ali no Twitter, né, vendo algumas informações da galera trocando ideia sobre Vasco e pinta essas duas imagens aí, ó. PV, pequenininho aí, adolescente, vamos dizer assim, criança, melhor dizendo, com a camisa do Vascão, e o pai dele também assistindo o jogo aí, Vasco e CRB. Então, irmão, mudei meu conceito, me permita, eu sou emocional, né? Lado emotivo meu, cara, torcedor, foi torcedor, é torcedor do Vasco, cara, não muda de time, é torcedor do Vasco e tem aí a oportunidade de jogar no seu time. Imagina isso, então tenho certeza que eu entendo que ele tem algumas limitações, mas vontade e empenho não vai faltar para ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol brasileiro, família vascaína. Então, gostei, mudei minha opinião, vamos dar aí moral pro PV, tomara que ele possa fazer aí um restante de temporada bom para ajudar o nosso Vascão. Outro nome que surgiu aí, família vascaína, ontem à noite, na parte da tarde também, é o Bruno Tubarão, é isso mesmo, um jogador aí do Red Bull Bragantino, né? O Vasco tentou alguns jogadores do Red Bull, foi o Everton, que acabou indo para o Internacional, tentou o Pedrinho, que está lá no América Mineiro, muito bom jogador, né? Teve negócio lá também, o Lucão foi para lá e está tentando aí mais um, que é o Bruno Tubarão. Bruno Tubarão, que eu estava vendo aqui, um jogador que não teve aí grandes passagem em times grandes, né? Tá aqui, ó, Cabo Friense aqui no Rio, Boa Esporte lá em Minas, e chegou aí no Bragantino ainda, e depois que virou aí Red Bull Bragantino, e desde então tá aí no Red Bull Bragantino. É um jogador, cara, de 27 anos, e o que eu posso falar do Bruno Tubarão? Porra, Thiago, você traria o Bruno Tubarão? Claro que não, mas entendendo as carências que o Vasco tem de característica, é outra aposta. É um jogador de lado, rápido, que tem um contra um, que chega no fundo. Agora, como eu disse aqui, é o jogador que passou em diversos times pequenos, tá aí no Red Bull Bragantino, que não tem aquela cobrança, e vem aí para o Vasco, um grande clube com uma grande torcida. A gente não sabe como esse jogador vai se comportar aqui, mas entendendo as características que o Vasco precisa, é um jogador interessante, é uma aposta interessante. Tem que saber também se está bem fisicamente. Se tiver bem fisicamente, é uma aposta interessante, pelo que eu já vi ele jogar. E para finalizar, a família vascaína, tá aí o Fábio Gomes, é isso mesmo, centroavante aí do Atlético Mineiro. De todos esses que eu disse, é o cara que mais eu tô aí confiante que possa ajudar o nosso Vasco. Por quê, Thiago? Porque o Fábio Gomes não rendeu lá, e aí que tá. Eu, sinceramente, vou falar pra vocês, nunca vi aí o Fábio Gomes jogar, mas eu confio, cara, eu vou confiar no Atlético Mineiro. Pô, o Atlético Mineiro hoje tá aí na prateleira de cima em termos de elenco. Então, avaliou o Fábio Gomes, ele chegou no Atlético Mineiro esse ano, o Fábio Gomes jogou agora há pouco contra o Cuiabá, foi titular, o cara não rendeu, o Atlético Mineiro fez diversas contratações agora, né? O Allan Kardec, Pedrinho, Pavon, então o cara não tá tendo oportunidade num elenco recheado de bons jogadores, mas o Atlético avaliou esse jogador, se eu não me engano, um contrato até 2025, então viu potencial, viu talento nesse jogador, então eu acho que a gente pode realmente aí contar com o Fábio Gomes, um jogador de 1,92 m, parece, na minha opinião, ser melhor que o Getúlio. Sinceramente, é melhor que o Getúlio. Então, uma característica também de cabeceio, de centroavante, de jogar dentro da área, que é importante nesses campos ruins na Série B. Então, de todos esses jogadores que eu falei aqui, 2 já certo, né? Que é o Gustavo Maia e o PV. E agora eu tô falando do Fábio Gomes, é o que eu boto mais fé. E o Bruno Tubarão é mais uma aposta, apesar aí dos seus 27 anos, família vascaína. Deixa aí nos comentários, reforço, refugo, vai dar moral pro PV porque ele é vascaíno? Quero trocar essa ideia com você aí, tamo junto. E pra tá finalizando o nosso vídeo, vamos trazer aqui o Juninho Pernambucano, cara. Os olhos enchem de lágrimas quando eu vejo esse cara falar. Na moral, quando ele voltou pro Vasco, né, em 2011 ainda, né, logo ali depois que o Vasco conquistou a Copa do Brasil, bateu na trave ali no Brasileirão. A gente sabe por que a gente bateu na trave, depois fizemos aquela Libertadores, e mesmo com
uma idade de 36 anos, o Juninho dava aula, cara, muito bom de bola, craque, e que realmente a gente tem o prazer de dizer que jogou no nosso Vascão, foi ídolo aqui no Vasco. Então você imagina um ídolo falando de um garoto que está começando, que tem muito potencial, que é o Andrei Santos, que a gente espera aí ver no nosso Vascão mais tempo possível. Olha as palavras aí do Juninho pro Andrei Santos, se liga só. Um jogador aos 18 anos tão pronto como ele, porque fisicamente ele é um monstro. Então, sem a bola, a participação dele é total. Eu fico até curioso, eu queria ver até o GPS dele, porque ele não para. Então, fisicamente ele é um monstro e tecnicamente ele é muito acima dos outros. Ele não vai ser melhor que eu, ele vai ser muito melhor do que eu. Então, ele é um jogador muito mais completo. Com 18 anos eu não jogava metade do que ele joga. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Claro que o mundo hoje é outro, a preparação é outra, a alimentação. Mas no dia 26 de junho eu tenho uma mensagem aqui. Tô sem trabalhar desde janeiro, então eu tive tempo para ver jogos. Vi muitos jogos, sub-17. Você viu esse jogo dele, né? Ontem eu vi o jogo, claro. E no dia 26 de junho, eu acho, o Osório, o vice-presidente, ele me procurou uma vez, não para voltar para o Vasco, ele tem uma sobrinha que mora em Lyon, ele precisou de ajuda, ele me procurou. Então a gente foi legal a conversa com ele. E aí eu vendo jogos, eu falei, o Andrei, em final de contrato, eu mandei uma mensagem para ele assim, vocês têm noção do que é esse jogador? Do talento. Isso é um jogador de 40 milhões de euros de transferência no mínimo. Agora, claro que pela situação do clube, às vezes você não tem condição de negociar. Mas hoje o Vasco, ele deve se tornar o maior salário da equipe para renovar o contrato dele. Tem que ser feito isso. Ele tem que ter um plano, ou talvez daqui a 2, 3 anos, quando ele for negociado, que seria o ideal, tentar convencê-lo para ficar em relação a isso. Talvez uma porcentagem na transferência para que ele tenha vontade de ficar. Mas seria muito triste formar um jogador desse nível, porque ele é uma exceção. Agora, qual o perigo? Todo mundo falando camisa 8. Quando a gente vê ele falando, a gente vê que ele tem uma formação muito boa. Ele é simples. Quando ele perde a bola, ele se comporta bem. Quando ele sofre falta, ele se comporta bem. Então, tudo isso são sinais de que ele é um garoto que tem consciência da realidade. Então, não tem perigo nenhum de você dar uma camisa para ele porque eu joguei, ou porque o Giovani jogou, ou outro jogador jogou. Eu acho que foi a atitude certa. A camisa 8 sempre cai assim num jogador que pensa e que gosta de jogar para o time. E como eu disse, perder esse jogador com esse talento seria muito triste assim, para o torcedor e para o Vasco, porque realmente ele é muito acima da média. O futebol carioca hoje, o futebol brasileiro de uma forma geral, tem 3 jogadores nessa posição, é muito rico o futebol brasileiro, Vanessa. Tem 3 jogadores nessa posição que são muito acima, mas ele ainda está um pouco acima na parte técnica. Né? É o André do Fluminense, o Gomes do Flamengo e ele. São 3 jogadores que, para mim, eles estão prontos para jogar na Europa e são muito versáteis, são modernos. Como é que segura um jogador desse aqui no Brasil, né? Difícil. Eu acho que o que o torcedor está fazendo é uma mensagem, porque nem tudo vai ser o dinheiro vai ser natural. Esse jogador ele vai ficar muito rico naturalmente, ele não precisa pensar no dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência do que ele faz, e ele já está fazendo. A Europa inteira conhece Andrei joga no sub-20 da seleção, todo mundo quer esse jogador. Então, talvez muitos jogadores saiam do Brasil. Por exemplo, eu não fui campeão do mundo, mas eu construí uma história antes de sair do Brasil muito bacana. Então isso para mim tem um valor que é impressionante. Então talvez... As suas raízes. Ele só tem 18 anos. Por que não marcar a história do clube, tentar ganhar alguma coisa, fazer um número de jogos importante? Agora, claro, já reconhecido, ele já tem que ter um contrato hoje, como eu falei, do melhor jogador do time. Infelizmente, para os outros, é a realidade que ele está entregando hoje, para aprender ele, porque ele está em final de contrato. Então eu acho que mostrar isso para o pai, mostrar isso para a mãe, isso também tem muito valor. E sair com 18 ou sair com 21 e 22 não tem diferença. Eu saí aos 26 anos, saí um pouco tarde, mas tive muito tempo para ficar lá. Fiquei 10 anos fora. Tô ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.